Então vamos lá, estamos chegando aqui hoje, dia 3 de janeiro de 2023. Primeiro programa do ano, certo? Sim. Vocês especiais aqui, Vinícius, Natália, Bia. Primeiramente eu quero agradecer vocês por estarem aqui. Quem vê close não vê corre, né? Ninguém tem ideia do que é estarmos aqui para esse primeiro programa. Mas vamos fazer um brinde, então? Sim, vamos. A 2023, a Redcai, o Podcai, as nossas empresas. Que seja um sucesso. Bom, nós estamos aqui para falar sobre quais são as principais habilidades que são importantes para os empresários e empreendedores para esse ano agora de 2023. E aí eu convidei aqui empresários e empreendedores também para ter esse bate-papo com a gente, essa conversa gostosa, para a gente pensar o que a gente faz, o que a gente não faz. Sim. E aí eu quero que vocês se apresentem primeiramente. Podemos começar com a letra B. A letra B. Vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz. E eu me chamo Beatriz, tenho 27 anos, sou empresária. Eu sou autorizada da empresa Demicon, é a maior administradora de consórcio e investimento do Brasil. Legal. E faço parte também da Redcai. Sou muito feliz por isso e estou muito feliz por fazer parte do Podcai. Obrigado, Bia. Imagina. Natália. Primeiramente, agradeço por estar aqui, pelo convite. Eu sou a Natália Vatuzzi. Eu tenho uma agência de publicidade e marketing. Fazemos criações de sites e redes sociais. Muito obrigada também por estar aqui. Muito bem. Vinícius. Agradeço a Redcai pelo convite. Sou Vinícius França, 7 anos no mercado financeiro. Entrego assessoria de investimentos. Vou dar um rápido spoiler para vocês. O conteúdo de hoje está espetacular. Tudo bem. Time de peso, galera. É verdade. Gente, eu quero... Para falar de 23, acho que a gente tem que fazer um contexto rapidinho aí. Como é que foi para vocês o processo pandêmico aí, né? Vocês tiveram muito impacto. Como é que foi essa transição para vocês? Vou começar com a Bia também. Como é que você passou por esse processo de pandemia? Para mim foi algo bem assim, foi uma experiência bem vantajosa, porque quando a pandemia entrou, eu saí do CLT e fui pro PJ. Então eu dei aquela virada de chave, né? Uau. E você fazia o quê no trabalhava CLT? numa conciliadora chamada Concil, lá na Paulista. Entendi. Eu fiquei 5 anos lá. E aí, no começo da pandemia, eu estava saindo de lá, virei a chave, fui pro PJ. Mas foi uma consequência ou você planejou? Você entendeu que a pandemia seria legal ir para a área de empreender? Na verdade, foi um planejamento. E esse meu planejamento, ele se encaixou com a pandemia. Tá. Eu já estava planejando em sair de lá para ir para um lugar onde eu poderia crescer mais. E aí veio a pandemia, falei, agora eu não vou voltar atrás, agora eu vou abraçar. E esse é o momento de eu... Entendeu? Eu adoro essas histórias porque assim, a gente sempre vai lembrar da pandemia e a gente sempre vai lembrar que a Redcai nasceu na pandemia. E você tem uma história parecida também, Sim. né? Dessa fase de transição. E Vini também, né, Vini? Eu também. Eu fiz uma mudança de carreira em 2020, o ano da pandemia. Também saí do CLT para o autônomo. Legal. Acho que os processos de mudança, eles são sempre desafiadores. Acho que a pandemia, a gente tinha outros desafios em conjunto. Sim. Mas aí que surgem as oportunidades para a gente se reinventar, para a gente buscar a nossa melhor face. E você fazia o quê também antes de eu trabalhava em banco, já com assessoria financeira. Então, eu tive uma mudança de instituição, uma mudança de bandeira, uma mudança de método de assessoria. Tudo isso dentro da pandemia. Muda muito, né? O escopo de banco para... Muito. Eu falo que no banco a gente trabalha por demanda. Então, a gente senta na cadeira, a gente recebe ali uma carteira de clientes e conforme aparecem as demandas, a gente trata essas demandas. E a metodologia de trabalho que eu tenho hoje é por oferta. Então, se eu esperar o meu telefone tocar, ele não vai tocar. É diferente. Então, é no sentido de provocar o cliente, de estar próximo, de buscar assessoria, fazer com que o cliente entenda que o assunto financeiro é tão importante quanto saúde, quanto família, quanto carreira. Que integra, né? Porque faz parte, né? É um pilar muito importante na vida. Então, e trabalhar com a oferta, com a provocação, com a busca. Isso foi uma mudança de chave também. A gente vai falar dessas dificuldades todas aí. E você, Natália, como é que foi esse período para você? Para minha empresa foi muito bom, porque nós tínhamos alguns
clientes que ainda não estavam no digital. Então, as empresas ficaram com algo assim de urgência, sabe? Eu tenho que estar no digital. Então, assim, um exemplo, a gente tinha uma indústria que não tinha pagamentos online, que não tinha uma loja. Então, assim, eles entraram em urgência de ter, porque na pandemia não tinha outro jeito. Vocês sentiram isso na área de vocês também? Dessa corrida pro digital, assim, a toque de caixa? Sim, com certeza. E aí isso tudo caiu aí, né? Caiu nas agências. Sim. Então, foi como ótimo diz o ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Exatamente. Tudo é oportunidade. Por exemplo, o meu mercado, ele cresceu na pandemia. Ele cresceu mais de 9%. Então, assim, a galera estava investindo cada vez mais porque a gente não sabe quando que vai ter uma próxima pandemia dessa, entendeu? Então, a gente tem que estar ali. Se Deus quiser, não tão Exato. cedo. Não, espero que não tenha. Mas, assim, a gente tem que se preocupar desde já, entendeu? Então... Mas eu acho que esse contexto do home office, das pessoas ficarem em casa, e enfim, aí tem as altas demandas, né? De repente, muitas pessoas aproveitaram esse momento para investir, porque o mercado tava em baixa, e aí você não sabe quando é que vai alternar de novo. O Vini deve falar bem sobre isso também, né? É verdade. Eu acho que assim, Calil, a gente passa por mudanças com grande frequência. É muito legal a gente ter essa conversa logo nesse início de ano, né? Porque quem aprende primeiro sai na frente. Eu falo isso. Quando surgiu a pandemia, ao meu ver, foi assim, Calil. Como que eu consigo ser virtual sem deixar de ser humano? Sim. As pessoas que aprenderam isso ali nos primeiros meses de pandemia, elas conseguiram sair na frente. Porque ao mesmo tempo que as pessoas obrigatoriamente perderam a relação olho no olho, elas que gostariam de continuar sentindo que, poxa, eu estou falando com uma pessoa, não com um robô. A pessoa que está conversando ou que está me vendendo esse produto ou esse serviço, ela está preocupada comigo antes de estar preocupada com os números. Sim. Então, quando a gente fala sobre aprendizado, na pandemia, acho que foi isso. Como que eu consigo atender uma demanda tecnológica, uma demanda do virtual, do distanciamento, mas sem perder o lado humano, o lado comportamental. Você me deu... E aí, acho que para 2023, virão outras mudanças. Sim. E aí, o que a gente precisa aprender no início do ano para a gente sair na frente? E você viu sobre isso que a gente vai falar aqui nesse podcast. Desculpa. Mas a gente percebeu que o virtual foi bom, porque você vê que a pandemia está indo embora e o virtual, em algumas empresas, ainda continua. Ele se manteve, Ele se manteve, então deu para ver que foi algo bom também. Mas eu peguei um gatilho aqui legal, mas deixa eu falar com você que está acompanhando a gente aí. Não esquece de curtir o vídeo aqui, comentar, compartilha com seus amigos. Vamos proliferar essas informações, porque o ano está começando e ele não vai ser diferente se a gente não fizer as coisas diferentes, certo? Exatamente. Natália Vatuzzi, como é... Bom, eu peguei aqui uma pesquisa, no final do podcast a gente vai deixar aqui os links para vocês acompanharem também, sobre as habilidades mais importantes para 2023. Dentre as mais importantes, aparece conectividade, né, que engloba toda essa questão do digital, né, do online, enfim, e humanização. Ou seja, ao mesmo passo que a gente tem que pensar na importância que é as nossas empresas estarem ligadas no online, na internet, na visibilidade, ao mesmo tempo humanização. Como é que você... O que você diria sobre isso? Como é que, igual a Bia acabou de falar, né, dessa pegada que teve... Como é que você, enquanto empresária, trabalha isso na empresa? Eu preciso entregar o digital, mas eu também preciso cuidar das pessoas, humanizar isso. Como é que você pensa e está fazendo sobre isso? Então, na nossa empresa a gente não tem nada robotizado. Então, eu sempre deixei essa parte de humanização, de conversar, de entender o que o cliente precisa, acima de tudo. Então, acho que isso é muito importante. Por mais que o robô nos ajuda, né? Sim. Em algumas questões, mas mesmo assim, ainda assim, a gente continua tendo esse atendimento humanizado, mostrando para os clientes que, além de tudo,
né? Somos pessoas, queremos saber de sonhos, queremos Sim. entender, Sim, isso é né? verdade. Qual que é ali o ponto-chave ali, né? Eu Qual que falo é o muito que, isso, que a de que, empresa assim, precisa. A gente sabe que toda empresa é movida por um operacional, né? Mas quem operacionaliza isso são pessoas. Sim. Né? Então, assim, eu acho que conectividade, ok, é um ponto importante. A gente precisa estar atento a isso, né? Como uma habilidade para o ano. Sim. A gente já vem vendo isso acontecendo. Mas se vocês acham que é um desafio buscar essa humanização aí como uma habilidade importante para as empresas? Sim, é um desafio. Por quê? Porque Isso começa desde a prospecção, né? Por exemplo, se o cliente do outro lado percebe que o atendimento é robotizado, ele não dá tanta confiança a um atendimento mais humanizado, né? Então, assim, quem é meu cliente sabe que o meu atendimento não é robotizado. E nunca vai gente, ser. eu posso falar uma coisa? Eu tenho uma Exatamente. raiva desse negócio do WhatsApp agora. Digite Não, eu não digite coloco, dois. eu não coloco mensagem automática, por exemplo, ó, o meu cliente vai mandar mensagem para mim, qualquer outra pessoa. Ah, o meu atendimento é de tal horário a tal hora. Não, isso não existe. Isso daí eu tirei. Nada de Não, eu acho que você robotizado. tem que buscar esse equilíbrio, né? Sim, do horário e tal. Mas eu acho que essa coisa do digite e não sei o quê. Nossa, eu não muito Meu gosto. Deus do céu. A gente já vai começando a identificar as empresas que estão fazendo isso. E assim, Sim. aí eu vou levantar uma polêmica aqui, que eu acho que talvez precise disso. Dessa automatização para que melhore os processos. O problema é a gente entender como é que eu identifico o perfil do cliente. Porque, por exemplo, em alguns treinamentos de vendas, eu levo uma abordagem de inteligência emocional, que é uma das outras habilidades que a gente vê que é importante para 2023. Sim. Como é que eu identifico isso pelo cliente? Porque, por exemplo, comigo a comunicação não é legal. Eu identifico, tipo, sei lá, o Vini... Puta, eu vou mandar mensagem pro Vini, ele vai vir, digite 1. Aí eu já fico em pânico. O que vocês acham disso? Eu tenho uma visão sobre isso, cara. Eu acho que quando a gente fala de conectividade, eu acho legal a gente separar em duas caixas. Tá. Uma parte de conectividade é como que eu apareço. Ok. São as minhas redes sociais, são a minha publicidade, o meu marketing. Tá. Isso pode ser através de conectividade. E existe uma outra caixa que é como que eu me relaciono com o meu cliente. Exato. A partir do momento que esse prospect se tornou de fato meu cliente. Então, às vezes, ele até me conheceu por um canal online, mas ele talvez me prefira em um atendimento presencial. Falando sobre a segunda caixa, que eu acho que está mais dentro aqui do nosso relacional. assunto, eu acredito que toda relação de valor, ela começa com boas perguntas. É. Toda relação de valor começa com boas perguntas. É verdade. Então, pergunte para o seu cliente. Entenda como ele gosta de ser atendido. Eu trabalho em um segmento que muitas vezes envolve um certo nível de complexidade. Sim. Porque a gente vai falar sobre mercado global, a gente vai falar sobre política, que é bastante delicado, a gente vai falar sobre tributação, a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Então, e muitas vezes fazer isso de uma forma robotizada, acho que já não tem nem como. Não, É. não é. Mas, e eu trabalho às vezes com um público que tem tempo, que é o cara que já atingiu a independência financeira. E para ele falar sobre o planejamento financeiro dele, ele reserva o dia inteiro. E eu tenho o cara que é empresário, empreendedor e está na loucura e não tem tempo para falar. Sim. Talvez com esse cara eu preciso ser um pouco mais, utilizar os artifícios da tecnologia. É. Então são boas perguntas. Como que o meu Sim. cliente gosta de ser atendido? Como que eu Dentro consigo- dessa coisa da dentro caixinha que você como falou, que eu né? respeito o tempo dele? Porque um dos principais objetivos da tecnologia é administrar o tempo. Tá. Reduzir Agilidade. tempo. né? Então, é. como que eu me encaixo no tempo do meu cliente? E fazer as perguntas Por certas. isso que fazer boas perguntas você faz todo chega sentido. no melhor A gente modelo. tem que fazer as Mas eu acho que essa batata quente tá na sua mão. É. De que você, até por ser da área, de que assim, como é que identifica isso, né? Então, mas o Vini puxou algo bem legal, porque a gente tem que entender o nosso público-alvo. A gente tem que entender o que eles querem, o que é legal para eles. Tá. Né? Se você tem uma carteira de Sim. cliente, você tem que entender o que seria legal, o que encaixa naquele O que, dia a que dia. o meu cliente vai gostar, no caso, né? Sim, São sim, vários sim. perfis, né? Nath? É. São vários Sim, perfis. sim. Mas assim, conforme o tempo também, a gente acaba atendendo os mesmos perfis.
Se você fizer o perfil ideal do seu cliente, você vai acabar atraindo aquele público, Você né? vai criar um persona. Né? Isso. Você cria um persona, o que você quer atingir, ele acaba vindo. Porque assim, tudo isso... Exatamente. E é complexo, né? Porque dentro da camada de carteira de cliente que a gente tem, saber o que todo mundo pensa... E aí entra essa análise, né? De empresa que é especializada exatamente em conhecer e saber como é que lida com isso, né? Você ia falar alguma coisa... Não sei se você perdeu aí, na hora que o Vini tava falando. Não, era só para complementar mesmo. Da importância disso. Né? Bom, então, as primeiras são, né, a gente pensar nessa questão da conectividade com humanização. Sim. Eu acho que humanização sempre será um desafio. Sim. Né? Eu não sei como é que é a experiência de vocês com os clientes de vocês, né? Se de repente vocês veem que isso está muito longe ou muito perto. Mas eu acho que essa coisa da tecnologia tende a gente... A ficar ou mais de um lado ou mais do outro. E aí eu perco o equilíbrio disso de alguma forma. Como é que vocês veem o mercado de vocês reagindo a esses dois pontos, por exemplo? Bom, falando do meu mercado, falando também da parte virtual, assim, é bom que agiliza, ok, a gente está distante, mas ao mesmo tempo tem pessoas, principalmente as mais antigas, que não gostam. Sim. Que não sabem utilizar, que não sabem mexer. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Nós, como empreendedores, tem que ter um pouquinho mais de paciência. Então, eu vou ter vários tipos de perfis de clientes para poder trabalhar, vários tipos de prospects para poder trabalhar. Sim. Então, falando do lado virtual, teve muitas pessoas que, infelizmente, eu não consegui falar, porque não sabia mexer. Sim. Mas já teve outras pessoas que, não, é muito mais prático, não preciso ir até aí, então vamos conversar. Então... Eu, pelo menos, tive que ter bastante paciência nesse aspecto. Pra ir entendendo e equalizando isso. Teve gente que teve várias pessoas que não teve paciência. Por exemplo, vamos conversar pelo Zoom. Não sei, não quero clicar, não tenho paciência, a minha internet tá ruim. Teve outras pessoas que não, que foi diferente, achou mais rápido, né? Tem pessoas que gostam mais de presencial. Teve outras pessoas que ainda assim quis falar presencial, mesmo na pandemia. Então, é de perfil, né? O que você vê, Vini, aí no teu contexto? Olha, eu vejo a humanização hoje como peça fundamental no mercado financeiro. E isso eu pude perceber ainda mais quando eu tive a minha mudança de chave. Porque eu acho que falar sobre investimento, sobre saúde financeira, na verdade, é como se falar sobre a saúde do corpo. Sim. Se você pudesse ter um médico que conhece a sua família, os problemas hereditários da sua família, que te acompanha desde criança, sabe todos os problemas de saúde que você pode desenvolver no decorrer do caminho. E esse mesmo médico vai te atender por toda a sua vida, eu acho que você sentiria muito mais segurança. Sim. Na hora que ele te receitasse um remédio. É diferente do que você ir num posto, ele bater o olho em você e falar, tem isso, toma isso. Segue a dipirona. No protocolo ali, né? Quando Toma a gente dipirona. fala sobre o mercado financeiro, eu vim dos grandes bancos, né? Então, o cliente ele está muito vinculado à marca, à instituição. Sim. E o banco ele tem um giro de pessoas muito grande. Ou é mandado embora, ou é promovido, ou muda de área. E no contexto que eu estou hoje, a minha ideia é ser o médico da pessoa para o resto da vida. Para a questão Muito bom. financeira. Através da humanização, criar conectividade, credibilidade, confiança, sim com a marca, sim com o aplicativo, sim com a plataforma, mas comigo acima de tudo. Com a pessoa, né? Com a pessoa. Então, poxa, sabe, no banco eu atendia 720 clientes. Hoje eu atendo 43. O meu tempo, a minha proximidade, o meu conhecimento sobre a pessoa, além do número de agência e conta, ele é muito maior. E aí, poxa, para você que investe, para você que já tem o seu recurso no mercado financeiro, saiba disso. Eu posso falar isso com toda a certeza do mundo. É mais importante a pessoa que te atende do que a instituição que te atende. E eu acho que isso vai servir para Bia, que trabalha com consórcio. Para todo mundo. Pra Porque Natália, é meio que um guarda-chuvão, né? Que acaba pegando tudo, né? Existe por detrás de todo CNPJ um CPF, por detrás de toda dor existe uma pessoa. Pessoas. Então, uma pessoa. Humanização. E eu acho lidar com que isso, pessoas. no meu segmento, eu enxergo muito, e é um segmento que fala muito de número, Sim. e é o que se fala muito de ambição, às vezes por um lado até de ganância, mas por trás de tudo isso existem pessoas. E faz toda a diferença o lado da humanização. Às vezes a gente pergunta para as pessoas assim, qual é o seu diferencial de empresa, né? Aí as pessoas falam assim, meu diferencial de empresa é o atendimento. Eu atendo bem, eu sou pontual. Eu falo, gente, mas isso é o mínimo que se espera de qualquer... Mínimo, é o mínimo. Você acha que humanização para sua área, né? Você olhando para o seu mercado,
é um diferencial ou é o mínimo? É o mínimo. Continua sendo mínimo. Eu acho que tem que ter. Pessoas se conectam com pessoas, né? Não adianta a gente se posicionar só como marca e não ter uma pessoa por trás. Tá. Né? Às vezes as pessoas acabam fechando porque se conectou com você de alguma forma. Sim. Que é o rapport. Sim. Exatamente. Legal. Que vai trazer essa coisa das pessoas ali no jogo todo, né? Bom, falamos então aqui sobre humanização e conectividade. Sustentabilidade e bem-estar. Eu quero falar disso junto com a questão da inteligência emocional, porque tem uma ideia do bem-estar, né? Vocês acham que a gente vai conseguir ficar, ainda com todo o contexto político, né? A gente teve o episódio do Gaspa, que também trabalha com investimento, falando sobre o cenário político para 2023. Como é que fica a questão de equilibrar isso dentro de uma ideia de saúde mental e bem-estar? As empresas que exatamente trouxerem isso para dentro para refletir vão conseguir serem mais excelentes na sua entrega. Mas é um desafio também, vocês acham que como é que vocês veem no contexto, ainda na mesma ideia de vocês, mas falando sobre sustentabilidade, bem-estar e inteligência emocional? Bom, falando um pouquinho da parte de bem-estar e até a inteligência emocional. Eu acredito, assim, Calil, que o que a gente recebe é 10%. Os outros 90% é o que a gente vai fazer em relação àquilo que estamos recebendo. Tá. O Brasil ele vai passar por um momento bastante desafiador na parte econômica, em outros setores político também. Acho que a gente, tanto como empresário, como pessoa, falando de bem-estar, como que você vai escolher enxergar os desafios? Como que você vai visualizar o seu futuro? Você tem a opção de ser pessimista e continuar reclamando da política, ou você tem a opção de assumir a responsabilidade. Você tem a opção de ser diferente, de fazer diferente, obter resultados diferentes. A forma como a gente enxerga as coisas dita o nosso bem-estar. Para mim é isso. E de protagonizar, né? De protagonizar, exatamente. Eu penso da mesma então, poxa, que tipo de óculos a gente quer colocar? Talvez a ideia do copo... Do copo meio né? cheio. Eu acho que a gente tem que escolher, de fato, ter uma visão otimista, ter uma visão alegre, feliz das coisas. Mesmo que venham as dificuldades, a gente vai procurar crescer com as dificuldades e manter a cabeça no lugar. Eu sou, assim, acho que todos os mercados, todas as empresas possuem certo nível de estresse. O mercado financeiro, posso garantir que tem muito. Nossa Senhora. Tem muito. É loucura. As coisas mudam muito, né? Às vezes, mudança frequente por si só já gera estresse. E o mercado financeiro, ele é um caminhão de notícias todos os dias. Você ia falar alguma coisa que o Vini estava falando? Você falou que eu concordo, e você ia falar... Ele estava falando sobre... essa coisa da visão. O otimismo, né? Você ter otimizar as coisas, tentar ver com outros olhos, né? Uma visão diferente, né? Porque se a gente pegar só a parte ruim... Tudo fica complicado, né? E a gente sabe que empreender não é fácil. Não a pessoa que empreende, falando assim, nossa, eu já vou começar a vender muito no primeiro ano... Esquece. Mas, gente, o que é fácil? Então, nada é fácil. Por isso que eu falo, fácil. entra muito a inteligência emocional. Logo, quando você trabalha a sua inteligência emocional, você está disposto a dar a cara para bater, por exemplo. Eu sei que vai vir uma fase boa, vai vir uma fase ruim, mas eu tenho que estar bem, a minha mente tem que estar bem. Porque eu acho que do ponto de vista de planejamento, né? Nós somos jovens aqui e a gente vem vendo esse número de empreendedores aumentando, Sim. né? Eu acho que a pandemia trouxe essa visão do eu quero apostar, eu quero fazer. Mas é importante planejar tudo isso, porque a gente vive momentos de altos e baixos. Sim. Assim como a gente também vive no CLT. Eu tenho a minha época mais motivada, mais desmotivada. Eu tenho as minhas felicidades, as minhas infelicidades. Então, assim, é porque às vezes a gente fica romantizando muito a coisa, né? Sim. De que, mas é fácil, não é fácil. Cara, é um trabalho como todo mundo tem, né? E para o empreendedor é mais pesado, porque tudo depende de você. Sim, e se você tiver funcionários, você vai ser o espelho deles, entendeu? E acho que quando fala de sustentabilidade,
ao grosso modo na palavra, é aquilo que se sustenta. Sim. Né? Então, por isso que se fala sobre... As palavras sustentabilidade fica muito relacionada ao meio ambiente. Sim. Porque as políticas ambientais que a gente tem hoje não vão se sustentar na Elas não se humanidade sustentam. por um longo Sim. prazo. Então, por isso fala sobre sustentabilidade. Sustentabilidade dentro do empreendedorismo é como que você vai se sustentar, como que você vai sobreviver. Será que se eu só ganhar dinheiro, mas eu não cuidar do meu emocional, será Exatamente. sustentável? É. Será que... Eu acho que tem Se eu essa ser- Porque eu dualidade. vou falar uma coisa, para o empreendedor, beleza, a pessoa é empreendedora, tá crescendo ali. Se ela não cuidar do emocional dela, Não, se o dinheiro, inclusive, pode prejudicar a vida dela. Porque pode subir para a cabeça, a pessoa não vai estar bem, vai ficar descontrolada, vai ver tanto dinheiro assim e tal, e não vai saber o que fazer da vida. Então, assim, cuidar do emocional é muito importante. Eu concordo. Eu concordo até certo ponto, porque assim, tem muita gente que acha que não, mas assim, eu acho que não do ponto de vista de quantidade, mas não adianta ter dinheiro e estar doente. Exato. Né? Porque aí eu gasto tudo com plano de saúde. E aí não sei até que ponto vale a pena, né? Então, assim, a gente tem uma entrega legal? Tem uma entrega legal. Mas em contrapartida, qual tem sido o meu bem-estar em tudo isso, né? Como é que eu encontro felicidade, sei lá, no Tudo meu é trabalho? tudo é cabeça. A gente não cuidar, Nada vai pra frente. nada vai pra frente. Bom, falamos então um pouquinho aqui sobre inteligência emocional, sustentabilidade e bem-estar. Eu acho que inteligência emocional é uma tendência para os próximos 100 anos. Sim. Né? Nós somos um ser sistêmico, a gente está a todo momento se conhecendo, se explorando, se entregando para as coisas. Essa coisa do empreender, né, tem trazido para a gente essa visão mais positiva. A Natália falou sobre otimismo, né? Vocês acham que as pessoas são muito pessimistas ainda? Principalmente em relação a dinheiro. Assim, vai depender do público-alvo que a gente for atacar, né? Mas a maioria, sim. Você acha, Vini? Ou não? Vai depender Olha. da confiança que você passa pra ela. Mas no geral, assim... Eu acho que isso parte... Calil, não sei se é um pensamento equivocado, tá? Tá tudo certo eu aqui. acho que, inclusive, é importante essa reflexão, porque eu acho que esse podcast, ele pega as pessoas aqui num período muito reflexivo, né? O que eu quero para 2023? Exatamente. Eu trocaria essa frase. O que eu vou fazer em 2023? As pessoas que buscam o fazer, elas são mais otimistas, porque elas se sentem pertencentes da conquista. As pessoas que só querem, eu quero fechar 2023 com X valor na minha conta. Talvez esse cara seja um pouco mais pessimista, porque esse cara está esperando algo mais externo. Então, ele tende a observar mais as dificuldades que estão ao redor dele. Quando a pessoa que faz, ele fala... Poxa, eu tenho conhecimento, eu tenho atitude, eu tenho postura, eu tenho as ferramentas necessárias para fechar o ano com esse valor na minha conta. Se eu não tenho, o que eu preciso buscar? Começo a buscar até março, realizo isso até dezembro. Então, as pessoas que buscam o fazer são mais otimistas. As pessoas que só querem, talvez elas sejam um pouco mais pessimistas. Porque o querer é diferente de fazer. E isso é uma questão de escolha. Ninguém nasceu querendo, outros... fazendo. Eu nunca tinha ouvido falar disso desse jeito que você apresentou. É eu seu gostei. ou é de algum lugar? É meu. Muito bem, então 100%. Vinícius França aqui. Já cria uma imagem, né? dando os Sua frase. créditos aqui. Eu acho que mas bem legal. O Vini, ele tem umas sacadas de trazer umas figuras que legal, ajuda a mas gente. É isso mesmo. Meu não, Calil, é nosso. Não. Agora ficou, né? Agora é Nossa. geral. Quem quiser. O que você acha, Natália, sobre isso? Sobre essa... sei lá, vai ser difícil, não vai? As pessoas são pessimistas, o que você pensa? As pessoas, sim. As pessoas são pessimistas, porém, é questão de visão. Acho que se você... igual o Vini falou. Se você tem os recursos para fazer... Se você tem tudo ali e outra, você pode criar isso, né? Você pode se reinventar, né? Diante das dificuldades ali. Então, Eu acho que... Sabe como que eu olho pra tudo isso? Eu acho que se é que existe um pessimismo, eu não tenho uma opinião formada, não. Talvez seja muito equilibrado, eu não sei. Mas assim, eu li o livro do Caio Carneiro, que ele sim. fala, às vezes o pessimista é bom, porque Sim. ele tem medo.
E o medo ele tem um pouco mais de cautela, assim. Não que ser pessimista é algo bom, não é. Mas ele tem um pouquinho mais de cautela para fazer as coisas. Então, eu acho que a ideia do pessimista aí é muito... Eu acho que a gente tem que aprender a olhar para o entorno. Porque, assim, enquanto empresário, empreendedor, eu tenho um contato com os meus fornecedores, eu tenho um contato com os meus colaboradores, né? Deveria, pelo menos. Eu tenho um contato com o meu cliente. Por que eu sou pessimista se eu não abro o meu leque para isso? Eu acho que isso é um ponto de diferencial muito grande de como que eu agrego todo o meu time dentro do meu processo. A gente vê muitas empresas batendo cabeça justamente porque elas ainda não conseguiram olhar para o 360 e falar, pô, preciso da Bia aqui me ajudando, preciso da Natália me ajudando, preciso do Vini me ajudando. E aí, talvez esse seja um dos pontos mais importantes. Porque chega-se no escritório, na frente do computador, eu compro, eu vendo, eu resolvo o problema. Só que como que eu trago essas pessoas para dentro desse contexto? Exatamente. Eu acho que isso talvez seria o remédio para o pessimismo. Sim. Porque são mais cabeças pensando. Sim. E aí, a gente chega na última habilidade... Que é? Quem sabe? Network. Nossa, né? Fantástico. Que é exatamente essa ideia de como é que eu tenho observado as pessoas que estão perto da gente. Sim. De fato, networking é fundamental para a vida, né? Muito. Vocês procuraram networking, né? Sim. Talvez já validando as pesquisas aqui que a gente está vendo, né? Não só para 23, mas para 22. Por que grupo de networking, Natália? Por que a Redcai? Vamos deixar mais bonitinha a pergunta, né? Por que a Redcai? Gente, vocês são muito maravilhosos. Me deram uma outra visão de empresário, né? E, assim, eu vim com muitas dúvidas. Muitas coisas, assim, muitos pontos, né, internos que eu mudei diante de várias coisas que eu já vivenciei dentro da Redcai. Né? Desde uma reunião até saber me apresentar, falar sobre o meu trabalho, que às vezes a gente tá no dia a dia com o nosso trabalho, mas não sabe apresentar. Muito, né? De uma focado forma, no operacional ali. Exatamente. Né? Então, assim, os membros também nos ajudaram muito. Trouxeram uma outra visão de contratos, de várias coisas internas do meu trabalho que às vezes está do nosso lado e a gente não reparou, né? Não exatamente. Vini, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é uma ferramenta, né? A gente já faz networking de forma orgânica, porque o ser humano não vive sozinho. Sim. Então, as pessoas que você conhece. A forma diferente é quando você começa a fazer um networking com um propósito. E qual que é o meu propósito? O meu propósito pode ser monetizar as minhas relações, e o networking faz isso. O meu propósito pode ser expandir a minha empresa, pode ser apenas conhecer pessoas para que me abram uma visão de mercado fora do mercado que eu estou habituado a atuar. E isso vai te trazer oportunidade, vai te trazer conhecimento, vai te trazer crescimento, né? Então, acho que as pessoas precisam perceber isso. Você já faz networking. Todo mundo faz networking. Eu diria que até profissional, né? Profissional. Só que qual o propósito do seu networking? Ele tem um propósito específico? Disso, né? Qual o sentido disso? Quais resultados você quer ter a partir disso? Olha que baita reflexão para 2023, hein, Cadê? Eu acho que o mais legal do networking, que assim, a gente faz de uma forma natural, igual você falou, né? Você vai no mercado, numa padaria, mas você tá ali falando com o empresário, com a pessoa física mesmo, o que meu produto pode ajudar ou o que eu posso ajudar? Como ser mais interessante? Como que eu posso ser... eu não quero... mostrar que eu sou interessado. Eu quero mostrar que eu sou interessante para essa pessoa, né, Cadu? Que você sempre fala. Então, assim, no que eu posso ajudar ela? No negócio dela. E no que ela também pode me ajudar? Porque networking, além de você mostrar o seu trabalho, enfim, ajudar as outras pessoas, você vai estar treinando, teoricamente, uma equipe para te indicar para as outras pessoas. Exatamente. E você também tem que retribuir. Então, é uma roda que nunca para de girar. E aí você vai conhecendo mais pessoas, falando aqui da Redcai é sensacional. Network com propósito, entendeu?
Eu acho que a gente pensou exatamente nisso, né? De entender que todo mundo faz networking. Né? A gente, igual o Vini falou, a gente tem essa necessidade de comunicação, tá tudo bem. Mas como é que eu trago isso como uma ferramenta estratégica? Sim. Porque assim como eu contrato a Mariana Borges, por exemplo, para fazer o marketing da minha empresa, como eu contrato minha contabilidade, meu jurídico, eu preciso ter um canal comercial de relacionamento e que consiga trazer negócios. Mas como fazer isso de maneira profissional e relacional? E aí a Redcai nasce desse processo todo, né? Eu acho legal ouvir vocês, porque assim, é aquilo que a gente pensa na fala de vocês, né? Como é que vocês na prática estão vivenciando isso com as empresas de vocês. Também penso que o networking é uma das habilidades para os próximos 100 anos. A gente não chega a lugar nenhum sem contato, sem... a gente tem que ter conexão. Conexão é tudo. Sem conhecer as pessoas. E o que a Bia fala que é muito legal, de tipo, como é que eu posso te ajudar, né? Como é que eu posso agregar valor no meu negócio? E a gente vê que isso vem acontecendo. Só quero deixar destacado aqui que a Beatriz, ela participa do nosso grupo que está em formação na região do ABC. Isso. Então, para você que é empresário, empreendedor, na região do ABC, aí São Bernardo do Campo, São Caetano, entre em contato com a gente, porque a gente está nesse processo de formação do grupo. O Vinícius também participa do grupo que está em formação na região da Zona Sul, ali na Vila Olímpia, então Jabaquara, Moema, Campo Belo. Pode também vir que a gente está formando esses novos grupos. E a Natália, lá na Zona Leste, né? Então, empresários, empreendedores de diversos segmentos, procura a gente também pra gente se falar. Procurem vocês, né? Sim, pode procurar. A gente vai colocar o arroba de todo mundo aí, do Vini, da Natália e da Beatriz. E é legal porque, assim, vocês estão falando até sob uma ótica de um membro que já está em grupo ativo. E vocês estão num grupo em formação. Então, assim... Sim, é verdade. Tem tanta coisa... Nossa, nem reparei. E tem tanta coisa ainda que vai ser entregue para vocês do ponto de vista de ferramenta para quem já está em grupo ativo, que isso vai potencializar ainda mais, né? Essa conotação toda para vocês. Mas a gente já trocou muito conhecimento já. Sim. Mesmo sendo informação, né? Sim. Não, tem negócio já. Bia já fez já tem bons negócios. Eu tenho alguns em andamento aí. Vini ainda não, né, Vini? Não, ainda não. Vamos voltar aqui, humanização. Tá. Quando eu penso em investimento, eu penso investimento e consórcio. Sim. São dois lugares que eu preciso confiar. Eu tô dando meu dinheiro para alguém. Sim. Vocês acham que no mercado de vocês... Eu tô perguntando isso porque no off a gente tava falando sobre isso. De que, assim, as pessoas são muito técnicas, muito número, muito gráfico. De repente, eu não tenho conhecimento disso e eu não busco isso no assessor de investimento. E aí vem a pergunta, como é que eu trago esse diferencial, essa humanização para esse processo? Porque o de vocês, acho que todo mundo vive isso, mas o de vocês a gente está falando de dinheiro. Sim. E aí eu acho que o sapato aperta um pouquinho mais. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Legal. Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente reconhecer, Calil, é que o mundo está se tornando mais competitivo. O meu mercado, ele teve um crescimento muito grande nos últimos 3, 4 anos, e eu digo isso em relação à concorrência. Então, no Brasil, a gente operava basicamente com 3, 4 grandes bancos, e hoje a gente vê o surgimento de muitos escritórios de investimentos, muitas marcas, muitos modelos de assessoria, muitos times que se formaram fora dos grandes bancos, que trazem outras metodologias, outros tipos de visão. E esse foi um boom que aconteceu no mercado financeiro. E, poxa, o mercado de você que está assistindo esse podcast, ele pode também acontecer esse mesmo boom, então você precisa se preparar. Acho que esse é um ponto. Quando se fala sobre finanças, não sei se você sabia, Calil, mas falar sobre dinheiro hoje em dia é mais polêmico do que falar sobre sexo. As pessoas se sentem mais confortáveis a falar sobre sexo do que sobre dinheiro. Sim. Então, por mais que a pessoa tenha dinheiro, todo mundo fala, nossa, preciso tá pagando conta, tá difícil para todo mundo. Ninguém fala que tem dinheiro uma boa no bolso. polêmica isso, mas eu acho que Agora, o que a gente precisa fazer dentro do meu mercado é você constituir credibilidade. E aí eu acredito muito em 2 linhas de raciocínio para isso. Uma delas se chama rapport. Você precisa criar uma conexão com a pessoa de forma que ela consiga enxergar alguns traços de personalidade em você que se pareça com ela. Sim. Existe uma técnica para isso, existem cursos para isso, e você pode buscar isso vai te alavancar na sua carreira. É o rapport. E o outro pilar
é você ter um mecanismo de boas perguntas a serem feitas. Eu acredito muito nisso. Mais uma vez, né? Vende Mais mais uma quem vez. pergunta melhor. Não é quem fala melhor ou quem tem mais conhecimento sobre o seu produto. Eu preciso entender, Calil, o que você procura no mercado financeiro. Isso tudo é técnica de coach, né, também. É. De que, assim, as boas perguntas é que leva a gente pro lugar certo, né? Não adianta eu chegar para você e falar assim, Calil, compra essa criptomoeda porque isso aqui vai dobrar o seu capital. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, calma. Ou com um diálogo mais técnico, utilizando termos mais apropriados do mercado financeiro. Ou eu preciso falar uma linguagem que meu cliente entende. Não, porque deve Essa ser... é a linguagem correta. Mas aí deve ter e cliente... vem de boas perguntas. E aí deve ter cliente que, tipo, já chega pra você e fala assim, ó, manda fazer, me manda o boleto, e aí não quer saber de nada, não entende nada, sim, não... Sim, mas eu nesse evito caso... esse cliente, Calil. Você evita? Desculpa, Bia, eu evito. Eu Sim. evito abrir essa conta. Eu evito atender esse cliente. Você vê que é um cliente mais emocional, né? Eu evito. Porque hoje eu estou montando a minha carteira. Acho que muitos empresários absorvem isso e aí, talvez a gente tenha uma mentalidade que, na minha opinião, é incorreta de putz, todo cliente me serve. Eu não acredito nisso. Tá. O cara que fala, Vinícius, o dinheiro está na conta, aplica como você quer... Eu não aplico. Mas é o que Enquanto eu não conversar com ele, é uma o dinheiro vai ficar na conta. responsabilidade, né? Eu não aplico. Sim, muito Eu não aplico. muito legal sua pontuação. E falando de consórcio, na verdade é um planejamento financeiro. Existem vários tipos de investimentos, né? Então, eu complexo. sempre friso para todos os meus clientes. É importante você investir em vários lugares. Porque os ovos têm que estar em Sim, todas as caixas, sim. não em uma só, porque ela pode... Diversificar, né? tem que diversificar, senão ela pode cair, pode quebrar. Então, assim, XP, outros tipos de investimento, consórcio também, que é um planejamento financeiro, é muito bom, engloba tudo. Quando eu falo com os meus clientes que têm interesse de fechar o consórcio, eu pergunto sempre o porquê. Qual que é o seu interesse? Às vezes a pessoa não sabe responder ali, eu já sei que é para investimento. Né? Então, assim, eu quero guardar. Isso é dízimo Você pessoal. vai buscar conhecer, talvez, um motivo que nem ele saiba, Sim, de repente. e eu fico feliz porque, assim, gente, para pensar. É um dízimo pessoal. Porque, assim, você trabalha e aí você paga tudo que tem para pagar e o resto que sobrar, enfim, você vai ver o que você vai fazer. Se sobrar, faz. Se não sobrar, também não mas faz. só que, na verdade, tem que ser ao contrário. Por exemplo, eu peguei o meu dinheiro porque foi fruto do meu suor. Eu vou guardar de 5% a 10%. Vou guardar no consórcio, vou guardar em outros tipos de investimento e eu vou estar me pagando. Porque fui eu que fui atrás do meu dinheiro. Não foi outras pessoas que foram atrás para mim. Então, quando o brasileiro começar a virar essa chave na cabeça de que, assim, falando de consórcio, que o consórcio é isso, muita coisa vai mudar. Mas sabe que eu aprendi isso em educação financeira? É. Você não tem isso também? Aham. Tem Acho essa... que dá para perceber até na conversa da Bia. É muito mais você falar sobre mentalidade do que sobre produto. Exato. A Bia te Exato. falou taxa? Não. Você já tá com vontade de E fazer não um é consórcio dinheiro, todo e não é dinheiro, né? É isso E não é mesmo, eu ia dinheiro. falar, E cria já um rapport, vendeu, cria já. confiança. Vendeu. Cria por exemplo, já vi vários vendedores de consórcio com atendimento bem robotizado. Não, porque não sei o que. Gente, não é isso. Primeiramente, você vai estar vendendo a sua confiança. Porque a ideia né? é até trabalhar um ponto que você merece isso, né? Você merece no começo ou no final do mês, fazer essa retirada pra você e você se valorizar nesse processo todo. né? Calil, eu sou bem coração, assim. Tanto é que eu fiz um vídeo, coloquei no meu Instagram, falando 5 mitos referente ao consórcio e as 5 verdades que você precisa saber. Então, eu coloquei ali, na verdade, o que a gente passa mesmo. O que a gente escuta caminho dos clientes disso, e o que é a verdade. E aí isso humaniza, né? Entra no que a gente tá aqui. Exato. Bom, senhores, falamos aqui sobre as habilidades mais importantes aí, segundo as pesquisas que a gente vai deixar aqui os créditos para vocês, para 2023. Falamos sobre inteligência emocional, networking, sobre humanização, conectividade, sustentabilidade e bem-estar. Rapidinho aqui, porque senão a gente, né, extrapola muito tempo. Tirando essas habilidades, o que vocês acham que seria uma outra habilidade que vocês colocariam nessa pesquisa aqui? Como se vocês fossem Saber lidar poder com intervir pessoas. aqui. Olhando para o mercado, para o contexto, para esse começo de ano, o que mais ingrediente vocês trariam para cá? Relacionamento. Relacionamento Saber para lidar as com as pessoas. pessoas. A gente tem que saber lidar com as pessoas, a gente tem que entender o perfil de cada um. E eu acho que isso é muito importante. Tá. Então, relacionamento, saber lidar com as pessoas. Sim. Vinícius. Palavra muito dita por muitas pessoas, mas eu reforço, resiliência. Resiliência, né? Essa capacidade de que a gente tem, né? De se Cair e adaptar, levantar. flexibilizar e tudo Isso, mais. é verdade. Cair e levantar.
Eu deixaria uma mais prática. Eu acho que a gente precisa fazer. Né? A gente vem de uns tempos aí, o Vini também falou sobre isso, eu gostei. E a gente, em muitas pessoas que a gente conversa, as pessoas ficam muito no plano, só nos planos. Né? De, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tá, mas e aí? E ação, né? E eu acho que ação, talvez fazer ação. Então, que essa mensagem aqui, a gente amadurece e coloca mais aí alguns ingredientes nessa receita, né? De relacionamento, de a gente saber se ouvir, se enxergar, trazer resiliência para tudo isso e tomar ação, né? Nós estamos aqui para apoiar você, que precisa dessa ação, que tem o seu planejamento, que tem o seu sonho, mas bora tirar tudo isso do papel porque o ano já começou e a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Não precisa fazer sozinho, a gente pode fazer, olhar para o colega do lado, olhar para o parceiro e juntos a gente consegue ser mais fortes e mais prósperos, certo? Sim, é isso mesmo. Bia, convida o pessoal para falar com você sobre o ABC. Bom, gente, galera do ABC... Pode olhar ali, ó, naquela câmera ali. Ó. Tá bom, galera do ABC... eu preciso muito de vocês, tá? Empreendedores que estão abrindo empresa agora, enfim. Vários tipos de segmento, dentista, advogado, engenheiro, enfim, tudo. Pode chegar que a gente vai se ajudar. Vamos falar sobre Redcai no ABC, certo? Redcai no ABC. Bia. Natália, olha pra câmera. Nós precisamos de vocês, nós estamos na Zona Leste, no Tatuapé. Precisamos de dentistas, de advogados. Estou em todas as redes sociais, como Natália Vatuzzi, estou à disposição de todos também. Vamos lá. Isso aí. Agora é o senhor. Sou eu, né? Bom, Zona Sul, Vila Olímpia, Itaim Bibi, Moema, Ibirapuera, ou até mesmo outras regiões, talvez você queira expandir a sua empresa para a Zona Sul. Se dê a oportunidade de visitar, de conhecer, de ouvir, de ver como funciona. Talvez você se identifique com esse projeto. Talvez você não se identifique e também está tudo certo. Mas eu posso garantir que na Redcai, algo de positivo você vai extrair. Porque são ali pessoas, empreendedores, empresários que querem fazer o seu negócio crescer. E ajudar o negócio de outras pessoas a prosperar também. Então, acho que o seu negócio ele pode prosperar junto com a gente. É isso aí. Bem, É gente, isso vocês aí. estão... A gente não combinou isso, hein? Nós não combinamos isso. Meus amigos, esse foi o primeiro programa de 2023. Legal. Hoje é o programa 8. A gente falou aí sobre as habilidades importantes para 2023. E você pode conferir o artigo na íntegra que eu escrevi lá no site da Redcai, falando sobre as habilidades importantes, já somadas aqui com a dos meus colegas. Vini, obrigado. Natália, Bia... muito bom começar o ano com vocês e vamos pra frente, tá bom? Obrigado pra você que acompanha a gente em casa. Não esquece de mandar esse vídeo pros seus amigos, pra eles verem e compartilharem e comentarem com a gente também. Tamo junto, que esse é só o primeiro de muitos que virão, certo? Sucesso. Valeu, Vamos gente. crescer. Obrigado. Muito obrigado. Até o Obrigada. próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.